Capítulo 45. Convencida como Elizabeth estava agora do desprazer de Miss Bingley, por ela havia se originado do ciúme. Ela não pôde deixar de sentir quão incômoda sua aparição em Pemberley deveria ser para ela, e estava curiosa por saber com quanta polidez a amizade deveria ser renovada pelo lado da dama. Ao chegar à casa, foram levadas pelo saguão até o salão, cujo aspecto nortista o fazia delicioso para o verão. Suas janelas se voltavam para o terreno, permitindo uma visão refrescante das altas e densas colinas atrás da casa, e dos belos carvalhos e castanheiras espanholas que estavam espalhadas pelo gramado intermediário. Nessa casa, foram recebidas por Miss Darcy, senhorita Darcy, que estava sentada lá com os Mr. Ruster e Miss Bingley, além da senhora com quem ela vivia em Londres. A recepção deles por parte de Georgiana foi muito cortês, mas desempenhada com todo o embaraço que, embora fora consequência da timidez e do medo de errar, poderia facilmente dar àqueles que se sentiam por si mesmos inferiores a crença de que ela era orgulhosa e reservada. Senhorita Gardiner e sua sobrinha, porém, lhe fizeram justiça e a perdoaram. Da parte da senhorita Ruster e a senhorita Bingley, foram notadas apenas por cortesia, e ao se sentarem, uma pausa constrangedora, como todas as pausas devem ser, seguiu-se por alguns momentos. Foi quebrada primeiro por senhorita Annesley, uma mulher gentil e de boa aparência, cuja tentativa de introduzir algum tipo de conversa provou que era de melhor índole que as outras. E entre elas, a senhorita Gardiner, com a ajuda ocasional de Elizabeth, a conversa foi travada. Senhorita Darcy olhava como se quisesse ter coragem o suficiente para se juntar a ela, e às vezes se aventurava numa frase curta quando havia menor perigo de ser ouvida. Elizabeth logo percebeu que ela era observada de perto por senhorita Bingley e que não poderia dirigir uma palavra sequer, especialmente a senhorita Darcy, sem chamar a atenção dela. Essa constatação não a teria impedido de tentar falar com a última, não estivesse sentadas a uma distância inconveniente, mas não lamentava que fosse poupada da necessidade de falar muito. Estava ocupada com seus próprios pensamentos. Esperava que, a qualquer momento, algum dos cavalheiros entrasse na sala. Desejou e temeu que o senhor da casa pudesse estar entre eles. E se mais desejava ou temia, ela mal pôde determinar. Depois de se sentar dessa maneira por um quarto de hora, sem ouvir a voz de Miss Bingley, Elizabeth foi eriçada por receber dela uma fria pergunta pela saúde de sua família. Ela respondeu com igual indiferença e brevidade, e as outras não disseram mais nada. A mudança seguinte que a sua visita trouxe foi produzida pela entrada dos criados trazendo frios, bolo e uma variedade das melhores frutas da estação. Mas isso não ocorreu até que um olhar muito significativo e um sorriso de senhorita Annesley para Miss Darcy fossem dados, para lembrá-la do seu posto. Agora havia ocupação para todo o grupo, pois, embora não pudessem todas falar, todas poderiam comer. E os belos arranjos em pirâmide de uvas, nectarinas e pêssegos logo as reuniram ao redor da mesa. Estando assim ocupada, Elizabeth teve uma bela oportunidade de decidir se ela mais temia ou desejava que o Sr. Darcy surgisse pelos sentimentos que prevaleceram com a entrada dele na sala. E então, embora no instante anterior ela acreditara que seus desejos predominavam, começou a lamentar que ele tivera vindo. Ele estivera por algum tempo com o Sr. Gardiner, que com 2 ou 3 outros cavalheiros da casa estavam ocupados no rio, e lhe deixara somente ao saber que as damas da família pretendiam visitar Georgiana naquela manhã. Um pouco antes de ele aparecer, Elizabeth sabiamente determinou
a estar perfeitamente tranquila e à vontade. Uma resolução muito necessária, mas talvez não facilmente mantida, pois viu que as suspeitas de todo o grupo foram despertadas contra eles, que mal havia um olho que não observasse o comportamento dele quando esse adentrou no recinto. Em nenhum outro rosto, a atenta curiosidade estava mais marcada do que em Senhorita Bingley, apesar dos sorrisos que se espalharam pela sua face sempre que falava para um dos seus objetos, pois o ciúme não a fizera ainda desesperada, e as atenções dela para Sr. Darcy não tinham de modo algum terminado. Senhorita Darcy, com a entrada do irmão, se esforçou muito mais para falar, e Elizabeth viu que ele estava ansioso para que sua irmã e ela ficassem íntimas, e adiantava, sempre que possível, qualquer tentativa de conversa de ambos os lados. Senhorita Bingley igualmente notou isso, e na imprudência da ira aproveitou a primeira oportunidade de dizer com irônica cortesia: por obséquio, Miss Eliza, a milícia de Shire não partiu de Meryton, deve ser uma grande perda para sua família. Na presença de Darcy, ela não ousou mencionar o nome de Wickham, mas Elizabeth compreendeu naquele momento que ele estava proeminente nos pensamentos dela, e as várias lembranças relacionadas a ele deram-lhe um momento de incômodo, mas se esforçando vigorosamente para repelir o ataque de má índole, então respondeu a pergunta com um tom toleravelmente dissociado. Enquanto falava, um relance involuntário mostrou-lhe Darcy com a feição carregada, olhando fixamente para ela e sua irmã, dominada pela confusão e incapaz de erguer seus olhos. Soubesse Senhorita Bingley a dor que estava então causando à sua amada amiga, sem dúvida teria evitado a deixa. Mas ela apenas tinha a intenção de descompor Elizabeth, ao adiantar a ideia de um homem por quem ela julgava que Elizabeth estivesse enamorada, para fazê-la trair uma sensibilidade que poderia diminuí-la na opinião de Darcy, e talvez lembrar ao último de todas as tolices e absurdos pelos quais alguma parte da família dela se vinculava às tropas. Nenhuma sílaba lhe ocorreu da meditada fuga de Senhorita Darcy. O evento não fora mencionado a nenhuma criatura onde era possível manter o segredo, com exceção de Elizabeth e de todos os conhecidos de Bingley. O irmão dela estava particularmente ansioso para esconder o fato do desejo de que Elizabeth há muito lhe atribuíra, de eles se tornarem então próprios dela. Eles certamente formaram um plano e, sem desejar que esse gerasse êxito às suas tentativas de separá-lo da senhorita Bennet, era provável que pudesse acrescentar algo à sua vívida preocupação pelo bem-estar de seu amigo. O comportamento composto de Elizabeth, porém, logo aquietou a emoção, e enquanto a senhorita Bingley, irritada e desapontada, não ousou mencionar Wickham, Georgiana também se recuperou com o tempo, embora não o suficiente para ser capaz de voltar a falar. Seu irmão, cujos olhos ela temia encontrar, mal recompôs o interesse dela no caso, e a própria circunstância, que parecia designada a tirar seus pensamentos de Elizabeth, pareceu ter se corrigido nela, mais alegremente. A visita não se alongou muito depois da pergunta e da resposta acima mencionadas, e enquanto o Sr. Darcy as levava à carruagem, Senhorita Bingley estava expressando seus sentimentos em críticas sobre a pessoa, o comportamento e o vestido de Elizabeth. Mas Georgiana não se uniu a ela. A recomendação de seu irmão era o suficiente para assegurar sua preferência. O julgamento dele não poderia errar, e ele falara em tais termos de Elizabeth que deixou Georgiana sem força de encontrar o contrário de encantadora e adorável. Quando Darcy voltou ao salão, Senhorita Bingley não pôde deixar de repetir a ele algumas partes do que já dissera a irmã dele. Miss Eliza Bennet aparenta estar muito abatida esta manhã, Miss Darcy. Ela exclamou: nunca em minha vida vi alguém tão alterada como ela está desde o inverno. Ela se tornou tão parda
e grosseira. Luísa e eu estávamos concordando que não deveríamos tê-la encontrado novamente. Embora o Sr. Darcy pudesse ter gostado pouco de tal fala, contentou-se em responder friamente que não percebera nenhuma outra mudança, além dela estar bronzeada, o que não era nada milagroso, dado que viajava no verão. De minha parte, ela se regozijou. Devo confessar que nunca vi beleza alguma nela. Seu rosto é muito magro, sua tez não tem brilho, e seus traços não são belos em nada. Falta personalidade ao nariz. Não há nada acentuado nos traços. Seus dentes são toleráveis, mas nada de excepcional. E quanto aos seus olhos, que foram algumas vezes chamados de muito belos, nunca pude ver nada de extraordinário neles. Tem um olhar penetrante e agressivo, do qual não gosto nem um pouco. E em todo o seu semblante há uma autossuficiência sem estilo, o que é intolerável. Persuadida como a senhorita Bingley estava de que Darcy admirava Elizabeth, esse não era o melhor método de se auto-recomendar. Mas as pessoas iradas não são sempre sábias, e ao vê-lo por fim, pareceu um pouco provocado, teve todo o sucesso que esperava. Porém, ele ficou resolutamente quieto, e determinada a fazê-lo falar, ela continuou. Lembro-me quando a conhecemos em Hertfordshire, como ficamos surpresos ao descobrir que ela tinha uma beleza afamada, e particularmente me recordo que você disse uma noite, depois que estiveram jantando em Netherfield, ela é bela, deverei em breve chamar de gênio sua mãe, mas depois ela pareceu melhorar para você e acredito que pensou que ela era deveras bonita, certo momento. Sim, replicou Darcy, que já não mais podia se conter, mas foi apenas quando a vi pela primeira vez, pois há muitos meses que eu a considero uma das mulheres mais formosas que eu conheço. Ele então se retirou, e senhorita Bingley foi deixada com toda a satisfação de tê-lo forçado a dizer o que causava dor a ninguém mais além de si mesma. Ao retornarem, senhorita Gardiner e Elizabeth falaram sobre tudo o que ocorreu em sua visita, exceto do que lhes agradara particularmente. O olhar e o comportamento de todos que elas viram foram discutidos, com exceção da pessoa que mais atraiu a atenção delas. Falaram da irmã dele, de seus amigos, de sua casa, de suas frutas, de tudo, menos dele. Ainda que Elizabeth estivesse ansiando por saber o que a senhorita Gardiner pensou dele, e que a senhorita Gardiner estivesse ficado altamente satisfeita se sua sobrinha tocasse no assunto. Fim do capítulo 45.